professor Walter Roça é o convidado de mais uma edição de Pontos nos Is, aqui no UC Exploratório. Muito tem falado o senhor professor, que é também investigador da Universidade de Coimbra, do património cultural ser também uma forma de desenvolver, de promover o desenvolvimento integrado e sustentável das cidades. Estamos muito longe de atingir esse patamar. Qual é a sua opinião? Nós estamos sempre longe das utopias que criamos. E, portanto, quando as atingimos, acabamos nem sequer por dar de conta, ou pelo menos por dizer chegamos lá. Eu acho que a questão do património hoje em dia, como ela é encarada, e portanto é evidente que ainda há muito trabalho para fazer do ponto de vista da sensibilização, né? Desse ponto de vista, o património hoje é um ativo para o desenvolvimento. Antigamente era uma chatice, era algo que se tinha que tomar conta. Hoje em dia o património, como ele é entendido, eu diria, a nível internacional, é de facto algo que contribui diretamente para até questões de ordem económica, mas não só, para a identidade, para o bem-estar, para as lógicas até de construção de paz, etc. Estou a falar do património cultural na globalidade. No que diz respeito às questões urbanas, principalmente em territórios como o nosso, Europa, que está pelo menos em estagnação, se não em diminuição demográfica, as políticas de expansão urbana, uma das coisas que aconteceu em Portugal, por imposição europeia, foi precisamente a contenção da expansão urbana, porque não faz sentido, e, portanto, muito para pressionar ações de reabilitação, de requalificação dos centros, etc. Portanto, nesse âmbito, nós, quando trabalhamos este tipo de sítios, este tipo de áreas, estamos a trabalhar em áreas patrimoniais, não é? E, portanto, é preciso alargar o conceito do património a uma ideia mais global de que nós, no fundo, vivemos e mexemos no meio do património, sentimos-nos bem, é o que nos identifica dentro do meio do património, e, portanto, devemos qualificá-lo. E, portanto, muito essa ideia ligada ao desenvolvimento. Por outro lado, isto já é uma doutrina, é uma catequese que me é particularmente grata, é que nós falamos muito de desenvolvimento sustentável, não é, hoje em dia. No fundo, a sustentabilidade, eu costumo dizer, é um sinónimo de património e vice-versa, não é? Porque se a sustentabilidade é nós legarmos pelo menos aquilo que recebemos, e tentar até legar mais, esse é o sentido de património, pelo menos na nossa cultura. Quer dizer, nós quando herdamos, nem estou a falar de património cultural, estou a falar de património em geral, essa ideia daquilo que nós recebemos dos nossos pais, não é? É de bom tom, de bom nome, nós conseguirmos pelo menos, isto usando até uma linguagem mais simples, não estragar, não estourar, e pelo menos legarmos aos nossos filhos pelo menos o que recebemos. Portanto, repare aqui, isto agora alargado, se nós transpusermos para o património cultural, vemos como hoje há uma convergência que é muito clara entre os conceitos de património e o conceito de sustentabilidade. No fundo, estamos a falar das mesmas coisas. Se nos cingirmos aqui a Coimbra, por exemplo, acha que Coimbra está no bom caminho nesse sentido? Acho que Coimbra poderia estar muito melhor. Portanto, eu não tenho... Sou um otimista. Acho que em Coimbra continua a faltar um envolvimento, e isto não depende apenas, normalmente nós atacamos o município, as câmaras, etc. Os problemas de Coimbra arrastam-se há muitas décadas, e eu acho que tem a ver com uma falta de envolvimento da população no processo, porque no fundo a condução política, os bons políticos são aqueles que leem os desejos das comunidades. Eu acho que em Coimbra falta uma massa crítica alargada. É evidente que há pessoas preocupadas com o assunto. Portanto, eu acho que em Coimbra falta, de facto, uma estratégia. É evidente que a inscrição da Universidade na lista de Património Mundial deu um contributo importante ao nível dessa sensibilização, mas eu acho que falta uma estratégia global, uma vontade global. Preferia, aliás, dizer, uma vontade global que depois conduza a uma estratégia global na qual todos os atores, e não apenas o município ou a universidade, etc., funcionem de forma integrada. E nós aqui, embora, e eu sei que isto não é muito simpático de ser ouvido, mas é a minha opinião, eu acho que a relação entre a Câmara e a Universidade, no que a isto diz respeito, e são de facto os atores principais da cidade,
não é ainda, embora cheia de declarações de boas intenções, não tem ainda resultados concretos de uma interação forte nesse sentido. É um passo que se tem que dar de futuro para chegar a esse patamar que tanto se defende. Eu não acho que é um passo que tenha que se dar, eu acho que é um passo que se vai dar. Acha que estão nesse sentido? Não, e acho que é inevitável que se dê, porque mais tarde ou mais cedo tornar-se-á inevitável. Nós a cidade de Coimbra tem um potencial extraordinário do ponto de vista urbano e até do ponto de vista humano, que faz parte de tudo isto. Falta conjugar isto para termos uma cidade que de facto seja aprazível e seja de facto uma cidade com uma grande qualidade de vida urbana. Vê-se perfeitamente que a população de Coimbra está à espera disso. Eu costumo dizer, há 10 ou 15 anos atrás, dizia-se em Coimbra as pessoas não saem à rua. Fez-se o Parque Urbano do Mondego, que é aquele nicho, está cheio de gente. O Parque Urbano, para mim, só estou a dar um exemplo simples, multiplicado. É evidente que não vamos agora multiplicar parques urbanos. Vamos multiplicar espaços urbanos, qualidade de espaço público, os transportes. Esperamos que agora o Metro Mondego introduza aqui uma melhoria considerável. Esperamos, eu por exemplo acho que finalmente está-se a falar de uma coisa da qual se fala há imenso tempo, que é utilizar, não é qualificar, é claro que implica a qualificação, mas sempre foi uma coisa que me fez impressão desde que vim viver para Coimbra, e costumo dizer até aos meus alunos, é a única cidade que eu conheço que tem um rio que só é vivida de um lado. Que não tira, as cidades normalmente centram-se no rio e eu acho que Coimbra, por exemplo, isso é um salto fundamental. Há sinais claros de que há essa percepção e essa vontade, e tudo isto são processos que levam décadas, não se faz de um momento para o outro, não é um projeto, não é um investimento, eu diria que é um projeto, eu diria, para uma geração.